Atenção, o programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Rasta News Praia, Brasília, take 1. Boa noite, embaixadores, boa noite, rastos e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Um pássaro, um avião, uma rola. Pedi uma rola pra senhora gostosa. Daquele bem verão. Rola no verão é gostoso pra tomar. Ou apenas um enorme banheirão para abrigar o Zé Borrão tarado por uma canetada. No Rasta News de hoje, falaremos sobre este elefante que substituiu a cidade maravilhosa como capital do futuro, no país do futuro que não chega, Brasília. Ideia merda gera ideia merda. É com esta frase de um profeta de merda que iniciamos o Rasta News de hoje. Falamos disto para nos lembrarmos do ano de 1891, quando, 2 anos após uma ideia merda ter findado a nossa monarquia e parido a nossa republiqueta, fomos brindados com a nossa primeira Constituição Republicana, onde outra ideia de merda já determinava que, pertencente à União no Planalto Central da República, uma zona de 14.400 km², que será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura capital federal. Após algumas décadas de alguns estudos, eventos e enrolação, nos anos 50, esta ideia merda começou a esquentar. Tá pegando fogo, bicho! O presidente Café Filho chamou o Marechal José Pessoa para presidir a comissão de localização da nova capital federal. Baita nome merda. O Marechal, sempre um homem muito vibrador e prestativo, aceitou a missão e foi sob seu comando que foi definida a localização de Brasília, que naquela época ainda seria chamada de Vera Cruz e teria avenidas com nomes mais heróicos como Independência, Bandeirantes, ao contrário do que nos foi presenteado, como havia W3, SQP, MPNSC, FDP. Porém, em 1956, o Marechal, que já não se entendia com o então presidente Juscelino Kubitschek, sentiu um cheirinho de tremenda bigodagem falcatrua e acabou saindo da direção do projeto da nova capital e foi cuidar da sua vida. Grande feito. Foi a partir daí que uma nova diretoria foi estabelecida, alterando o nome da capital para Brasília e designando, após um concurso, Lúcio Flávio para ser o projetista da cidade. Lúcio Costa, Rasta. Sabe nem o nome do cara que quer ficar ensinando. Eu chamo isso de humansplaining. A quem se juntaram o designer notório Oscar Niemeyer e o engenheiro Joaquim Cardoso para projetarem os edifícios da cidade. E o resto dessa história já nos foi contado muito bem na Canção dos Embaixadores Acadêmicos de Milton Friedman. Lá no meio do deserto, na surdina de assalto, ergueram 2 rolas de concreto no meio do Planalto. Custou $1,5 bilhão aquela porra. Para um desavisado, pode parecer pouco, mas essa quantia era equivalente a 10% do PIB do Brasil na época. Né? Os charlinhos aí que querem botar 10% do PIB na educação, lembre que Juscelino botou 10% naquela porra daquela Brasília. Vocês não sabem o que estão fazendo. É o povo brasileiro dizendo que quer educação pública no nosso país de qualidade e gratuita. Para você entender, é como se para construir uma cidade cujo objetivo inicial era ser habitada por 500 mil pessoas após 40 anos, a gente gastasse hoje 730 bilhões de reais. Mais uma clássica redistribuição de renda do bolso do cidadão para o bolso de empreiteiros, políticos, arquitetos, engenheiros e amigos. Não por acaso, dizem especialistas, que foi naquele momento que um misto de falcatrua, bigodagem, um tantinho assim de vadiagem, consumou o casamento mais harmonioso, longevo e feliz dos últimos 60 anos. O casamento das empreiteiras com a classe política. Outra baita ideia de merda. Mas toda essa gastança vem sempre com grandes justificativas, promessas de dias gloriosos. E é nessas horas que surgem os primeiros criticando a corrupção que teria ocorrido na construção de Brasília. E é aí também que aparecem outros querendo justificar o injustificável, dizendo que a esposa do JK morreu morando num apartamentinho simples de classe média. É verdade.
Quer dizer, às vezes não. Salve a professoria. Seria esta a prova de que JK não levou nada para o seu próprio bolso? Meus amigos, para vos falar a verdade, esta é uma discussão porca e chula. A mim, pouca diferença faz se aquela fortuna foi para o bolso de um político, empreiteiro, arquiteto ou mesmo se foi tudo corretamente investido, sem nenhum desvio. Mas para a construção de um edifício em forma de ovo cozido, vocês pensam muito em dinheiro. O que entristece um rastro aqui é pensar que aquele monte de concreto de alta qualidade foi desperdiçado para construir 2 rolas cercadas de um disco espacial. Vem para minha nave espacial. Você conhece mesmo. Quem sabe, se tivesse desviado tudo, Brasília nunca teria sido construída e ainda teria a chance de que quem roubasse todo esse dinheiro investisse em algo mais economicamente razoável do que os prédios e edifícios onde as pessoas se sentam para escrever leis e produzir técnicas avançadas de taxar o cidadão. As outras justificativas para construir Brasília seriam cumprir um objetivo estratégico, geopolítico, de ocupar o território nacional. Além de modernizar o país e diminuir as distâncias. Para seguir avançando nessa agenda, eu convido todos os nossos amigos desenvolvimentistas a se mudarem por meio da floresta amazônica e irem ocupar melhor o território nacional. Vai lá, siga na luta. E é óbvio que o que moderniza e diminui as distâncias entre as regiões do Brasil não é colocar a capital num local sem história, sem povo, Sem porra nenhuma. O que moderniza as coisas costumeiramente, se é que isso é algo realmente desejável, é uma desregulamentação que facilite e acelere a exploração econômica do local. E o que diminui as distâncias e unifica a nação é o telefone, é a internet, é o zap zap. Manda um áudio pelada. Ou até mesmo um avião. E falando em avião, o pior de tudo é essa tal ideia que dizem por aí sobre o formato de avião. Eu sempre achei isso uma ideia merda. Não tem coisa mais zoada de explicar pra um gringo do que... A nossa capital tem formato de avião. Fica parecendo um país de jecas, né? Tipo, que tomados por uma embriaguez de sucesso tecnológico, saíram construindo e hoje estão presos neste passado como se o avião ainda fosse a mais nova novidade do verão. Apesar dessa impressão ser certa e muito verdadeira acerca do espírito modernoso dos nossos projetistas, não é correto afirmar que Brasília foi planejada para ter a forma de um avião. Ouvi dizer que Lúcio Costa até se irritava quando alguém falava tal despautério. Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Atualmente, muitos urbanólogos afirmam que a origem da forma é incerta. Poderia ser a de um pássaro, uma borboleta, uma libélula. Uma churrasqueira controle remoto. Ou apenas um resultado da topologia. Mas, entre todas, a tese que me é mais curiosa é a que diz que a nossa capital foi inspirada na antiga cidade egípcia de Akhenaton, formando assim, como bem explicou o nosso professor e egiptologista Beto Jamaica, uma mistura do Brasil com o Egito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito, tem que deixar-me pra dançar bonito. Na dúvida, enquanto os estudantes que não estudam ainda não se decidem, eu vou levando e quando me perguntam sobre Brasília, eu invento e digo que a cidade foi projetada para parecer um banheiro e tem a forma de um tolete. Ao menos, assim, os povos desenvolvidos acham o nosso país mais pitoresco e interessante. Mas, voltando ao que dizia, estávamos falando sobre esse papo de egípcios, mundo antigo, Akhenaton, Tutankhamon, Pokémon, Sine Qua Non, meu pau na tua mão. Certamente é algo mais recreativo do que a tal forma de avião. Pode ser que eu esteja usando esta resposta quando me perguntarem sobre Brasília. Se é isso ou não, não importa. Mas é uma ideia que ganhou temperos crocantes, exclusivamente porque o JK, ao escrever um livro com muitas folhas, afirmou que ainda se perguntava a si mesmo se essa admiração por Akhenaton surgida na mocidade não constituiu a chama, distante e de certo modo romântica, que acendeu e alimentou seu ideal, realizado na maturidade de construir no Planalto Central, Brasília. Teria ele confessado? Polêmico, selvagem, sensacionalista. Mas para quem tem bosse e não sabe, Akhenaton é aquele faraó egípcio lembrado até hoje por ter sido o cara que resolveu dar fim à suruba de ter 500 mil deuses sendo venerados ao mesmo tempo no Egito Antigo e tentou reduzir a somente um deus, Aton, que era representado pelo Sol. Nesta toada, ele também resolveu fundar uma nova capital para o Egito, Akhenaton, que seria uma cidade-templo a céu aberto, onde os populares poderiam venerar o deus Aton e tomar aquele sol quente no períneo. Mas as similaridades entre Brasília e Akhenaton vão além da forma da cidade. Em Brasília, como já observaram estudiosos, místicos, numerólogos e outros espiritualistas, foram inclusos diversos elementos que nos lembram o Egito Antigo. Edifícios em forma piramidal, a presença de um lago artificial para refrescar a cidade, a posição de certas esculturas e muitas outras bruxarias, práticas subterrâneas e principalmente a idolatria infinita a falsos deuses. No caso dos egípcios, o deus Aton. No nosso caso, o culto ao deus-estado. Muito se critica a arquitetura de Brasília, é verdade. Mas, verdade seja dita,
nem tudo sobre Brasília está errado. Muito pelo contrário, talvez fosse tão correto e necessário construir Brasília que até nos custou a entender a importância daquela cidade. Brasília é um ato de snobismo, de autorreverência, que demonstra como os nossos políticos e burocratas reptilianos... Olha lá, começou o preconceito. O que tem de mais em ser reptiliano, hein? enxergaram a si mesmos fora do espectro do homem comum. Essa classe vê a si mesma mais próxima dos deuses e oferece a si própria direitos especiais e divinos de taxar, mandar e te enrabar, como faziam os antigos faraós, só que hoje ainda na velocidade da internet, com alta tecnologia. Talvez Brasília fosse fundamental e necessária para materializar o que é o Estado brasileiro e o que é o cidadão. Eu fui ao Rio recentemente e percebo que alguns cariocas acreditam que por conta da mudança da capital, o Rio perdeu relevância e se tornou o caos que é hoje. Isso é o que se vê, mas o homem rochedo é aquele que vê o que não se vê. Os indícios nos indicam que não importa onde fica a capital da nossa republiqueta, a tendência do Brasil e dos países latino-americanos é o caos. Talvez possamos afirmar que foi ruim para o Brasil, mas para o Rio eu creio que foi vantajoso não mais ter que compartilhar suas paisagens diariamente com um número ainda maior de deputados, senadores, lobistas, ministros e servidores. Não tem poder imposto no mundo que faça valer a pena carregar o estigma de ser a capital parasita da nação. Então, grande dia pro Rio e grande dia pro povo carioca. Fica a bandidagem, né? Infelizmente, o processo democrático está longe de ser suficiente para que a elite política imagine que eles mesmos são, ou pelo menos deveriam ser, meros cidadãos comuns, representando os outros temporariamente. A mentalidade ainda é composta de visões messiânicas e de fantasias de grandeza. Surpresa? Nunca. Afinal, boa parte dos brasileiros ainda trabalha 5 meses do ano só para pagar imposto. Uma outra parte vive desses impostos. Então, o sistema de servidão do cidadão brasileiro é algo bem estabelecido e o senso de poder e onipotência de certas elites não é menos do que adequado. As ideias modernas duram muito pouco, por isso que as ideias de esquerda são sempre rebranded a cada década. Por falta de significado real, fora aquela busca incessante pelo poder, a coisa se veste de uma parlapatada que quer causar e aparecer para o jovem, gado demais, com ares de ser aquele cajuzinho, a nova onda do verão. É o cajuzinho, meu irmão. É a nova onda do verão. E foi assim que saltamos da Revolução Proletária para 357 gêneros. Já dizia bem o filósofo ruivo dos dentes estragados em seu tratado sobre as vantagens do pessimismo, quando ele chama a atenção para uma falácia que ele chama de a falácia do espírito que se move. Esta porcaria é uma daquelas cagadas do anjo pigmeu caolho que atrapalha o nosso juízo. Essa cagada em particular, verdade seja dita, é muito útil para quando a gente está tentando estudar a história da arte e tentando fazer sentido daquelas diversas obras e colocá-las dentro de categorias estilísticas, né? Renascença, barroco, classicismo, romantismo, realismo, modernismo, pompoarismo, etc. Mas traz consigo um vício desgraçado, que é olhar para as coisas em retrospectiva e enxergar uma espécie de evolução contínua que aponta indefinidamente para o futuro e para o progresso. Um espírito dos tempos, um zeitgeist cavalgando rumo às excitantes promessas de um futuro melhor, de libertação do homem e superação das amarras que uma natureza essencialmente má nos impôs. Bom, não é aqui o meu propósito mostrar como a ideia de uma natureza essencialmente má é tipo uma bola quadrada, mas basta entender que essa ideia maluca está lá e fez com que diversos artistas aceitassem e começassem a propagar a ideia de futuro como algo sempre melhor, sempre promissor, sempre repleto daquela esperança falsa e mundana por parte daqueles que já abandonaram toda esperança verdadeira e eterna. Então, o espírito do tempo futuro, do cajuzinho, se torna uma espécie de argumento estético. E é exatamente aí que mora o perigo. Quando você olha essas porra de Brasília, Cidade do Jetson, ou de Museu do Amanhã, chega uma hora que o amanhã vira ontem, né, irmão? E aí a tua obra fica parecendo o quê? Um banheirão, cheio de infiltração, como o quê? Como o Palácio do Congresso. Ou um ar-condicionado velho, como o Conjunto Nacional. Ou um Bradesco, né? Como é o caso do prédio do MASP, que agora eu tava lá em São Paulo, tava andando bêbado nas minhas férias, e entrei no MASP pra sacar um dinheiro. Depois eu fui ao Ibirapuera e fui tentar comprar um sanduíche ali naquela, parecia uma hamburgueria, né? Tem uma lingona vermelha ali, mas me disseram que era um anfiteatro e que ia rolar um show ali do Hermeto Meu Pau com o Andrezinho do Bandolim em 7 cordas. É uma perversão do design, né? É tipo colocar um convento carmelita num prédio de azulejo sob pilotis com uma luz vermelha e um letreiro neon e ficar se perguntando como é que o Joaquim Teixeira foi capotar o Del Rey lá. Ou então aquelas pias quadradas Badabauê que tinha no meu apartamento lá no Brooklyn, né? Porra, pia é feita pra escorrer água, irmão. A concavidade tá aí, ó, no Logos, desde os tempos mais primórdios, pra facilitar isso daí. E os caras me inventam de fazer uma base plana, pra ficar aquela nojeira ali depois de um dia, parecendo um quadro do Pollock. Porra, não fode, irmão. Quer chamar a gatinha ANCAP de minha menina? Tudo bem, mas não mexe com a minha causa final, porra. Mas e aí, Rasta? O que é que faz com Brasília, então? Pô, essa
Os acadêmicos já cantaram nesta linda canção. E pra não dizer que eu quero explodir aquela porra, pensei em uma solução para lidar com essa zorra. Bota tudo no leilão, vende tudo em um passe, transforma tudo em cassino e puteiro, Planalto, Cisas Palace. Eita, imagina isso aí, hein? Imagina isso aí, ideia rocheda, ideia reta, justa e necessária, certa, muito verdadeira. Os prédios já estão equipados para o quê? Para jogatina e para imoralidade. Já é ali, ó, no meio do deserto. Vamos vender pra galera de Las Vegas, fazer ali, ó, um paraíso fiscal. Ali, com o dinheiro a gente faz o quê? Investe naquilo que o povo brasileiro mais quer. É o quê? Trazer o Neymar para jogar no Santa Cruz. E até as mães dos políticos que ocupavam Brasília terão emprego no novo rancho da Playboy Asa Norte. Os ANCAPs terão sua diversão garantida no Las Vegas da Asa Sul. Já vejo até as ofertas correndo soltas no marketing digital. Laissez-faire giratório, R$ 79,90 com camisinha. Aceitamos bitcoins. Pô, que alegria essa nova Brasília. Um tanto libertina, mas pelo menos não mais a capital da bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. E o Troféu Bigodagem de hoje vai para ele, o arquiteto galeroso que passou mais de 100 anos torrando o seu dinheiro e desperdiçando vidro e concreto enquanto bostejava litros do mais puro suco de groselha estragada, o notório Oscar Niemeyer. O que são 100 anos? 10 décadas? 36.500 dias? Dá pra fazer 25 Copas do Mundo, dá até pra fazer o hospital da Copa do Mundo, votar em 25 presidentes, criar umas tartarugas, ou até mesmo escutar a introdução de uma música do Dream Theater. 100 anos são 1/5 da história do Brasil. Imagine só, passar 1/5 da história do Brasil recebendo repasses de dinheiro do nosso povo, esfolado, sofrido, para realizar suas fantasias e obras, sempre com alguma desculpa de alguma importância maior, de grandeza quase espiritual, metafísica, que nem parece que estamos falando sobre a obra de um ateu. As desculpas são muitas quando se trata de pilhar o cidadão. É importante para a cultura, é importante para a educação, consequentemente para o futuro, consequentemente importante, necessário e indiscutível para tudo. Em 2007, o arquiteto preferido da nossa elite política completou 100 anos de vida e foi celebrado por todo o país. Apesar dos 100 anos, o notório Oscar Niemeyer ainda levava uma vida muito ativa, como observou e comentou sua esposa e ex-secretária Vera Lúcia. Ele era muito ativo. Sou testemunha de que é possível uma pessoa com mais de 100 anos estar completamente bem, do ponto de vista sexual e tudo. Eita. A tartaruga japonesa ali, hein? Vai! Deve ser verdade, pois Niemeyer havia casado com a dona Vera Lúcia, a sua ex-secretária, aos 99 anos, 2 anos após o falecimento de Anita Baldo, com quem Niemeyer esteve casado desde os anos 30. Como prova maior da sua hiperatividade, dona Vera também relatou que o remédio para isso, ou seja, aquilo, ele não tomava. Os invejosos dirão que é mentira, mas eu acredito. Não posso duvidar das capacidades de um homem que de 96 a 2008, ou seja, entre os 89 e 101 anos, conseguiu faturar apenas na nossa capital Brasília uma bagatela de mais de 33 milhões de reais. Ai, Rasta, mas são edifícios necessários. Não foi ele que inventou de construí-los. Tem licitação. Não é bem assim que a banda toca, meus amigos. Então você segura esse teu arpejinho aí e essa tua escalinha trancada. Licitação é coisa dos comuns, certo? É coisa para afegão médio, coisa da plebe. Cabe a uma certa elite de burocratas definir quem são os cidadãos que merecem fazer parte de uma outra elite, classificados pelos burocratas como pessoas notórias. Licitação é coisa do passado, a moda agora é ser notorizado. Portanto, aos notórios é permitido fazer obras financiadas pelo cidadão sem passar por licitação alguma. Este era o caso do nosso arquiteto, um visionário do mundo moderno. Não fica difícil entender que a tal modernidade é uma tremenda conveniência. Se houve um tempo em que tínhamos reis, duques, condes, barões e fidalgos, hoje temos os notórios. Uma nobreza muito mais discreta na exposição de suas vantagens, nunca criticado como tal, mas que não deixa de comparecer ao lado de políticos para receber a sua parcela do nosso dinheirinho. Muito notório na arquitetura, e tão malandro quanto no primeiro casamento, o escritório do notório Niemeyer também aproveitava, quando possível, para capitalizar por fora. Foi o caso de uma restauração no Palácio do Planalto em 2007, quando o escritório faturou R$1 milhão, oferecendo um serviço de engenharia. O Ministério Público criticou, e quando se começou a falar por aí sobre as vantagens obtidas pelo notório, exclusivamente surgiu quem? Cristóvão Buarque, o pai do Charlinhos, para defendê-lo com mais uma de suas frases prontas, dizendo: a grife de Niemeyer é muito valorizada. Sempre se pagou porque ele conquistou isso. Gênio é assim, dificilmente é unânime. Concordo. Uns gostam, outros criticam. Enquanto não chegamos a um consenso sobre as suas supostas genialidades, toma aqui meus R$33 milhões para você ir vivendo, né? Se ele era eficiente e competente no ofício, segue sendo discutido. Não sei. Perguntem à dona Vera. Mas que ele era muito ativo nos bastidores, isso eu diria que certamente, com certeza.
muito ativo e bastante generoso com a sua família, a quem, de acordo com o Correio das Bruxas, dava mesadas, 200 mil reais por mês. Tinha netos de 60 anos recebendo 15, 25 mil reais de mesada. E tinha bisneto de 40 anos recebendo 10 mil reais mensais. Que delícia. Tava gostoso o meu imposto, né? Prova também do seu desapego e da sua generosidade foi que o Notório desenhou gratuitamente o projeto do edifício do Partido Comunista Francês, ou esta escultura bizonha que ele deu ao governo comunista cubano, que representa a luta do povo cubano contra o Império Estadunidense, mas que mais parece um Pikachu cheirado. Já com o nosso Brasil, ele não foi tão generoso. Para os brasileirinhos, Neymar cobrou desde os tempos mais primórdios, desde o seu primeiro projeto, o edifício do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, construído a partir de 1936, ou o conjunto arquitetônico da Pampulha, feito em 1942 pelo então prefeito de BH, Juscelino Kubitschek, com o objetivo de desenvolver o norte da cidade, já demonstrando aí a sua vocação para o devaneio e a embriaguez de sucesso. Niemeyer seguiu nessa ao longo dos anos 40 e 50, realizando muitas obras com o dinheiro seu, dos seus avós e dos seus pais, passando pela construção de Brasília nos anos 60. Quando os militares assumiram o poder em 64, para o Notório, ficou tudo mais médio, então ele teve que ir morar na França, onde, infelizmente, não sofreu por falta de trabalho. Nos anos 70, Niemeyer caiu nas graças do coronel Boumediene, chefe da junta militar revolucionária que havia dado um golpe de Estado em 1965 e governava a Argélia através de uma ditadura com fortes temperos socialistas, com direito à nacionalização de indústrias e cooperativas agrárias. Boumediene ofereceu a ele a oportunidade de ganhar mais dinheiro para produzir as suas obras. Apesar de picareta, e parece que Niemeyer nesse sentido foi um homem coerente. Morreu sendo fã declarado de ditador genocida, então não se pode criticá-lo por aceitar trabalhar para uma ditadura. Afinal, para quem sempre gostou de viver da pilhagem, não faz diferença alguma se o rombo é feito por métodos mais ou menos democráticos. Após a sua deliciosa temporada em Paris, o Notório voltou ao Brasil no início dos anos 80 e voltou bombando no nosso bolso. No Rio de Janeiro, seu amigo Darcy Ribeiro, na ocasião, era vice do governador comunista Leonel Brizola, e descolou para ele alguns projetos valorosos, como a construção do Sambódromo e umas 500 escolas, as tais CIEPs. Em Brasília, ele capitalizou com a construção do Memorial JK. Em São Paulo, fez o Memorial da América Latina. De volta ao Brasil, Niemeyer estava de volta à sua melhor forma, muito ativo, voando alto e dando rasantes nos tributos, com uma boa ave de rapina. Além também de belas frases do Notório que circulam pela internet, como a gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem. E a gente tem que trabalhar, né, Oscar? Senão os sonhos dos Notórios não acontecem. Ou a vida é um sopro. A gente vem aqui, conta uma história e vai embora. Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura e flexível, criado pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro nas montanhas do meu país, no curso sinuoso dos seus rios, nas ondas do mar, no corpo da mulher preferida. Gado demais. Nas curvas é feito todo o universo curvo de Einstein. Porra, além de gado demais, né, o cara vem com esse papo sobre Einstein, né, típico de Charlinho que assiste a série Cosmos. Então, deixamos aqui exclusivamente para vocês esta história que foi contada e recontada com muitos recursos públicos. A história do Notório Oscar Niemeyer, grão-mestre do mais alto círculo da Ordem dos Feiticeiros da transmutação de dinheiro em pilhas de concreto. Niemeyer, que não voltará a este mundo para nos explicar como desfazer tais feitiços para que possamos reciclar todo este material de merda em fins mais eficientes, nobres e úteis e que, portanto, jamais será responsabilizado, ao menos não neste mundo. Meio que eu não duvido que o diabo tenha contratado ele para construir, né, mais alguns lugares ali no inferno que ficaram vagos durante a queda. Então, venho aqui humildemente oferecer mais uma honraria ao arquiteto mais multipremiado e privilegiado da história do Brasil. Pode acrescentar lá na Wikipédia ao Notório Oscar Niemeyer o nosso troféu bigodagem. E depois manda os prints. Rasta, fumar não é pecado? Ah, só se for um charuto com o Bill Clinton ali, né? Rasta, o que você acha de MGTOW? Isso é aquele negócio de men going the wrong way, né? Tipo, homens seguindo o seu próprio caminho. Olha, eu acho que existe maneira menos exaustiva de dar a bunda. Isso aí é a versão masculina daquela menina Wanderlust, né? Que sai aí a rodar pelo mundo. Rasta, o Brasil deveria ter a bomba nuclear? Pô, acho que a gente devia começar com algo mais simples, né? Tipo, uma estrada, uma ferrovia. Rasta, globalistas versus comunistas. Os dois a 80 km por hora. Quem ilude mais? Direitistas que prometem que vão diminuir o Estado.